Você já imaginou que em 2026, numa Copa do Mundo, a Suíça, ela mesma, a Suíça que tem grandes resultados ao longo das Copas, uma defesa impenetrável, tomou 6, né, de Portugal, mas uma defesa muito boa, com jogadores muito bons, né, uma geração suíça muito boa, empataria com o Catar na sua estreia de Copas do Mundo e colocando aqui na tela, ó, pá! Olha a quantidade de chutes que a equipe suíça gerou. São 26 contra 7. Tudo bem, né? Que o alvo foram 7 contra 4. Mas, cara, olha esses números. Tipo assim, eu vou deixar eles aqui. Aqui. Eles estão aqui no cantinho. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Mais um vídeo de Copa do Mundo. Seja todo mundo muito bem-vindo. Eu sou o Felipe, dono do canal FM. Vai se inscrevendo no canal, compartilha esse vídeo com todo mundo. Eu estou maluco, cara. Que jogo foi esse, bicho? Copa do Mundo é isso, cara. Copa do Mundo, ele ignora as lógicas, né? A gente pensa muito nesse grupo B, né? Trouxe vídeo aqui no canal falando sobre a Canadá e Bósnia. O primeiro vídeo aqui da história das Copas, do jogo da Copa do Mundo. Um jogo que na teoria seria fácil, seria simples, né? O Catar é uma seleção que não consegue vencer, não consegue produzir muito futebol contra seleções de baixo nível, e hoje foi um jogo de ataque e defesa. Que no final, o roteiro é justo. O futebol pune. Esse é o título do vídeo. A bola pune. A bola pune. É você achar que está confortável com 1-0, o técnico da Suíça, o Yakin, não tá. Não tá. Você não pode achar que você está confortável com esse resultado. Sabe? É uma Suíça que jogou muito bem, mas não mereceu. Isso que é interessante, né? Vamos comentar mais sobre essa partida entre Qatar 1 Suíça 1. Caraca, loucura, gente. Que loucura, que loucura. Meu Deus, que loucura. Primeiro tempo, basicamente, foi um jogo de muita versatilidade, muito ataque por conta da Suíça. O gol sai muito cedo, né? A gente sabe que a Suíça não tem feito, desde a sua classificação, né, para a Copa do Mundo, uma pós-temporada, podemos dizer assim, né? Quando a gente olha, por exemplo, para pós-classificação, até esses amistosos de março e agora os amistosos que teve em junho, em maio/junho, né? A Suíça venceu um e empatou dois e perdeu um jogo, né? Perdeu contra a Alemanha num jogaço, inclusive, num jogo de muita trocação de igual para igual, num 4-3, mas empatou com uma Noruega que nem estava com muitos jogadores titulares, mas ao mesmo tempo a Suíça poderia ter aproveitado mais as oportunidades. É uma Suíça que também tem muitos problemas, e aí a gente já fala desde o pós-classificação, que é mais recente, a pós-classificação para a Copa do Mundo, é uma Suíça com muitos problemas de concluir jogadas. E a gente pensava assim, contra o Qatar vai ser diferente. Só que já vinha mandando sinais, né? Não vou ser o cara que, eu avisei. Não, 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 não. Era um jogo, obviamente, para a Suíça meter 4, 5, 6, 7, 8, 9. Até porque o próprio Qatar do William Lopetegui era uma seleção que estava pior, inclusive. Era uma seleção que estava pior colocada. Uma seleção que estava jogando pior do que o seu concorrente. Mas a Suíça é uma seleção que estava tirando o 4-1 contra a Jordânia, que foi num acaso, até porque quando a gente olha para aquele amistoso, foi um momento, uma questão mais situacional que ocorreu nesse 4-1, né? Principalmente com o próprio atacante da Jordânia mandando no jogo, escalando os jogadores dentro da partida. Meio ridículo, mas enfim, né? Acabou tomando 3 gols de sacanagem. E no jogo contra a Austrália já mostrava meio sinais, né, de uma Suíça que consegue produzir muito por esse meio, né, quando a gente olha, por exemplo, para a própria formação da Suíça em campo, né, você olha um meio que tem o Xhaka, que tem o Freuler e que também tem o... Eu vou falar
As Cassibara, olha que loucura. O Aibisha, né? O Aibisha é um jogador que consegue. São jogadores que conseguem produzir muito, né? São jogadores de meio de campo. Tem, por exemplo, o Zacaria, que é um jogador muito polivalente, um jogador muito versátil, que joga por esse lado direito, joga por essa lateral direita, mas pode fazer esse meio de campo. Um jogador que completava muito esse meio, fazendo uma estrutura de 4 jogadores de meio de campo que conseguia entrar e conseguia principalmente criar oportunidades para os atacantes, né? Seja o Vargas, seja o Ndoye e também o Embolou, jogadores que conseguiam, inclusive, né, o gol de pênalti nasce a partir também de uma excelente jogada até o pênalti em cima do próprio e a conversão, né? Mas depois disso, cara, foi parado pelo paredão. Inclusive, é muito comum que as pessoas votem no Embolou pela quantidade de lances gerados, mas eu não consigo votar no melhor da partida hoje, gente, que não conseguiu concluir mais do que um gol, sabe? Tudo bem, ele fez a parte dele, mas, gente, pelo amor de Deus, vamos falar do Catar. Né? O Catar é uma seleção do Julio Lopetegui que não vence desde a sua classificação para a Copa do Mundo contra o Emirados Árabes. É uma seleção que tem muita dificuldade. É mais uma daquelas seleções que consegue jogar muito bem no seu território, né? Consegue jogar muito bem contra as seleções do Oriente Médio, Oman, Kuwait, Palestina, Jordânia, joga de igual para igual com a Arábia Saudita, é uma seleção muito versátil, muito veloz também. Tem o Afif, né, o jogador da cartinha, né, que vai assim, ó, e faz a cartinha, toma, aí ó, cartinha, faz a cartinha, né? Tem jogadores como o Edmilson Júnior, né? Brasileiro belga naturalizado Qatari, né? Tem, por exemplo, jogadores de muita versatilidade, principalmente por esse lado desse corredor, né? Tem o próprio Al-Amin, o lateral esquerdo que tem essa versatilidade de poder ir para ponta e poder voltar também, né? É um jogador que faz esse corredor muito bem, até porque o Afif é um cara que vai mais para dentro. Não é um cara que fica na ponta, né? Não é esse ponta esquerda, é mais um meia esquerda que corta muito para dentro, né? Tem outros jogadores mais interessantes, tem o Alraidos, né, que é um veterano que volta da aposentadoria da seleção para jogar a sua segunda Copa do Mundo, também muito legal. Mas o destaque mesmo é o goleiro Abunada, né? Cara, o Abunada ele defendeu tudo que conseguiu, inclusive os lances finais, né, na partida, né? O não mereceu, cara, a Suíça não mereceu essa vitória de jeito nenhum. O SofaScore vai te enganar. Porque parece, e de fato, a Suíça produziu muito. Só que no terço final não conseguiu concluir nada daquilo que produziu. Então ficou muito nítido que a Suíça estava acomodada e de bem com 1-0. Só que é uma Copa do Mundo, gente. Não tem como ficar de bem com 1-0, sabe? E numa jogada de levantamento para a área, o nosso zagueirão, né, o Koulouch, faz o gol de cabeça. Faz um gol de cabeça entre os zagueiros, entre o Akanji e o Elvedi, entre o Elvedi, né? E faz o gol que tira 2 pontos da Suíça. Caralho, que loucura. Que loucura, gente, que loucura. Copa do Mundo é isso, velho. Copa do Mundo é maravilhoso por conta disso. Né? O grupo fica embolado, inclusive já fica de alerta aqui, né? Esse grupo ele está embolado e vai ficar embolado também no saldo de gols. Não só na pontuação, mas no saldo de gols. Talvez até um não consiga passar, um terceiro colocado não passe para a próxima fase. Vamos ver a cena dos próximos capítulos, né? Mas diga o que vocês acharam desse jogo maluco nos comentários. Deixe o like, se inscreve no canal, um vídeo mais rápido, né, para trazer, né? Daqui a pouco vai começar o jogo do Brasil. Vou trazer junto com o vídeo. Vou trazer junto com o vídeo do Haiti. Será que eu já trago tudo? Acho que posso já trazer tudo. Se não, vai ter um vídeo só do Brasil. Espero que vocês divirtam-se com o jogo do Brasil. A gente ganhe. Eu apostei no empate, não vou mentir, mas espero que ganhe. É, meus amigos, é complicado, viu? É complicado. É complicado. Comentários rápidos, tá? Esse vídeo ia sair separado. Eu ia colocar junto com a partida do Haiti, né? Mas eu vou acabar colocando Haiti, Escócia e Turquia e Austrália, tudo num vídeo só, esses dois separados. Eu vou colocar esse apêndice do jogo de hoje porque tem muito barulho. Não sei se vocês estão escutando. Tem barulho lá fora, tem barulho aqui dentro de casa. Então, comentários rápidos do jogo do Brasil e Marrocos, até porque eu preciso postar esse vídeo o mais rápido possível, porque já tá tarde, já tá ficando tarde, né? Acabou de acabar o jogo do Marrocos 1, Brasil 1. É o resultado que, inclusive, eu coloquei
como aposta, né? É o Marrocos que não via vir de forma reativa, como a própria imprensa brasileira tentou colocar. O Marrocos é um time bastante ofensivo, a maioria dos jogadores joga nas principais. O time titular inteiro joga nas principais ligas europeias. São jogadores de muita intensidade, muito ataque. Tudo bem que tem um técnico novo, um técnico bem recente, né? Mas sabe muito bem se projetar. Um técnico que foi campeão do Marrocos sub-20, né? Campeão do mundo sub-20 com o Marrocos. Então, assim, é uma seleção que consegue aproveitar muito bem, principalmente essas roubadas de bola. Uma seleção muito ativa, né? Não consegue jogar muito nessa reatividade. Tem jogadores de muita intensidade, de muito domínio técnico, né? A gente olha, por exemplo, o Brahim Dias. A gente olha, por exemplo, o próprio camisa 6, né? O Boaldi, que joga no Lille, joga muita bola, inclusive fiquem de olho. Muito bom jogador, né? A gente tem, por exemplo, o próprio Hakimi, que também destaque, o Masraoui, obviamente, né? O El Anaui joga na Roma, vai jogar Champions temporada que vem. O Riad, o Diop, bons zagueiros também pelo alto, fortes também defensivamente. O Bono, que é o próprio Bono. E a gente olha, por exemplo, a escalação do Brasil, a gente vê mudanças, né? A gente vê algumas mudanças e eu acho que a gente viu também um pouco mais de um teste, podemos até dizer assim, porque ficou uma impressão muito amarga o primeiro tempo muito ruim, cara, muito ruim mesmo, muito ruim, Banes muito nervoso, Paquetá não conseguindo fazer conexões, o primeiro gol sai, principalmente dessa falta de conectividade, dessa roubada de bola também de Marrocos, né, pro gol do Saibari, né, o Saibari que jogou muito bem essa partida, principalmente o primeiro tempo, né, acho que o destaque da partida em si para mim foi o Brahim Dias, né? Não só pela assistência, mas também por toda a criatividade que ele fez no jogo inteiro, né? Porque por mais que o Brasil responda com o Vinícius, com um gol de raiva, né? Aquele gol de tô puto, porra, vamos resolver e tal. Ainda assim foi muito pouco, né? Quando a gente para analisar o que a seleção poderia ter feito, né? Tudo bem que no segundo tempo melhorou, né? Tirou o Ibanes, tirou o Casemiro muito nervoso, tirou o Paquetá, conseguiu concentrar esse jogo muito mais para responder, né, não só nos contra-ataques, mas conseguir concentrar principalmente essa bola no meio de campo, né? Porque é um meio de campo muito solto, muito vazio, né? Então conseguiu colocar o Fabinho, o Matheus Cunha, o próprio Luiz Henrique e o Danilo, que acabaram entrando depois. Acho que poderia ter colocado, por exemplo, o Endrick, mas o Matheus Cunha foi mal, mas ao mesmo tempo poderia ter colocado o Endrick, acho que o Endrick teria uma válvula de escape, e eu já falei desse garoto aqui no canal, ele é muito importante, ele é muito relevante, não só para o futuro da seleção brasileira, mas para o agora também, né? A gente tem que parar de proteger o Endrick e começar a acordar como realidade. Eu acho que o Endrick poderia ter um quesinho a mais de especial, acho que poderia ter sido utilizado hoje, mas tudo bem, acontece. Uma estreia ok, uma estreia bem nos conformes, né? Marrocos não é uma seleção fraca. O Marrocos literalmente é a sétima colocada no ranking da FIFA. Se a gente está em sexto, o Marrocos está em sétimo. Então era um jogo, basicamente, um jogo de duas seleções gigantescas. O Marrocos chegou na semifinal de uma Copa do Mundo na Copa passada, né? Ficou em quarto lugar, perdeu para a Croácia. É um gosto meio azedo, né? Por conta do primeiro tempo fraquíssimo, mas de maneira geral a gente dominou o segundo tempo, né? Principalmente porque Marrocos começou a jogar menos, né? Começou a jogar menos com a bola e começou a se proteger mais, porque viu que o Brasil fortificou mais o meio de campo, né? O Fabinho entrou com esse papel mais de, de concretizar mais de fazer meio que como uma liga de concreto mesmo, né? Concretizar mais esse meio de campo que tava muito solto. Mas acontece, não tem muito o que fazer.